das atrocidades que a igreja fez na Idade Média, a partir do século XI, anote, dois nomes que aparentemente não tem nada a ver com a desconstrução da fé cristã. Dois filósofos muçulmanos, o nome deles, Averroes e Avicena. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma releitura de Aristóteles e botou essa releitura por escrito na praça. O que é que aconteceu? Os intelectuais europeus começaram a redescobrir a importância dos escritos de Aristóteles e deixaram de lado os escritos de Platão, que era a base filosófica de todo o cristianismo medieval. O paradigma mudou no período do Renascimento Cultural. Deixou de ser Platão, que era a base do cristianismo católico, que tinha Deus como centro de todas as coisas, todo mundo tinha que sonhar, respirar, comer, viver, se vestir religião e vestir-se de Deus. E a partir do Renascimento Cultural, Deus é colocado de lado, o teocentrismo é colocado de lado, e com o paradigma de Aristóteles, que era um antropocentrismo, o homem se torna o centro de todas as coisas. Então, a partir do Renascimento Cultural, é o homem que é o padrão de todas as coisas. A igreja procura se amoldar com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, mas aí o processo de desconstrução já estava a galopes rápidos e velozes. Destaco a figura de Descartes com o seu método. Ele traz uma dúvida científica que é aplicada em todos os lugares. Inicialmente, Descartes, que é cristão, não pensava que esse seu método iria ser transferido para a religião, porque ele entendia que a única coisa que não poderia ser colocada em dúvida era a pessoa de Deus. Mas as outras pessoas que não eram cristãs pegaram o método dele e aplicaram na religião. Aí Deus virou uma dúvida. E mais do que a dúvida, como não tem como provar, Deus não existe, o ateísmo avançou, ganhou força no iluminismo, o positivismo de Augusto Comte, que tentou fazer uma igreja perfeita, uma religião perfeita, baseada na ciência. Aí veio a panaceia de que a ciência ia resolver tudo, não resolveu. A Primeira e a Segunda Guerra mostrou isso. Aí veio o existencialismo de Telemaque, veio a teologia liberal do pessoal do sul da França e da Alemanha, a escola de Tübingen, teólogos que pareciam mais filhos do capeta do que cristãos, como Rudolf Bultmann, Paul Tillich. Tillich é um negócio extraordinário. Tinha 19 doutorados. Delcio tem um. Ele possuía 19 doutorados. Mas saiu da Alemanha. A Segunda Guerra Mundial produziu lesão no mundo de forma assim que você não pode imaginar. Uma das consequências nefastas foi de que muitos pensadores da Alemanha fugiram para onde? Para os Estados Unidos. E levou consigo o elemento da desconstrução, que tomara que Delson fale sobre isso, porque meu tempo já acabou. Deus abençoe, eu estou às ordens, e se vocês quiserem ver essas coisas a miúde, quiser aprender a palavra de Deus conosco, a igreja tem uma escola super conceituada, Antônio Delson faz parte dela, que é o CETAC, Centro Educacional e Teológico da Assembleia de Deus. Venha estudar a palavra de Deus conosco, para você se fortalecer e você ser uma voz de Deus nesse mundo. Deus abençoe.